Amém. Hoje pela manhã nós meditamos em Gênesis. Eu falei que hoje à noite eu queria falar sobre Apocalipse, para vermos o início e o fim. E nós vimos a razão pela qual Deus criou todas as coisas, e a forma que Ele fez, e como Deus colocou a sua imagem no homem, e como isso se relaciona a cada aspecto da vida. Agora nós queremos ir para o extremo oposto, né, e o fim. Nós vamos ver que fala sobre a mesma coisa, nos leva ao mesmo lugar. E Martinho Lutero, ele dizia: olha, há 2 dias no meu calendário, não há muitos dias, há só este dia e aquele grande dia. Eu sempre vivo à luz daquele grande dia no dia de hoje. Todos os outros dias são meros detalhes. Então a gente vai meditar em Apocalipse 4, mas antes eu queria ler para os irmãos 1 João 3,12, que diz: amados, agora nós somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, nós o veremos. Certa vez Agostinho apresentou uma argumentação para aqueles que se dizem filhos de Deus, e na argumentação dele é Deus falando com você, não é? É você imaginar Deus falando com você, e Deus diz assim: vou fazer um trato com você. Isso é uma linguagem bem mais informal, né? Agostinho não escreveu exatamente com essa linguagem tão informal. Vou fazer um trato com você, isto é, se você aceitar, vou lhe dar qualquer coisa e tudo o que você me pedir: prazer, poder, honra, saúde, liberdade e até mesmo paz de espírito, e uma boa consciência não acusadora. Nada disso será tido como pecado, nada ser-lhe-á proibido, e também nada ficará longe do seu alcance. Tudo será possível a você, você nunca será aborrecido e jamais morrerá, mas com uma condição: você nunca verá a minha face. Então você vê, a primeira parte de tudo que Agostinho estava dizendo, que Deus estava dizendo, não é? Nisso que Agostinho escreveu, parece uma proposta irrecusável. Quando a gente vai ouvindo, é verdade que existe dentro de nós um anseio, uma sede, de amar, e no mundo em que flua somente amor, e viver uma vida prazerosa e não sermos perturbados por uma consciência acusadora que o pecado nos trouxe, num estilo de vida cheio de prazer, sem fim. E então, quando nós estamos concordando com o que Agostinho está dizendo, com o que Deus está dizendo, né, nós ouvimos a frase final: mas tem uma condição, você nunca vai ver minha face. E nós pensamos: nunca, assim, jamais, nunca ver a imagem de Deus. Nós meditamos hoje sobre grandes implicações de termos sido criados à imagem de Deus, mas nunca vermos de fato a imagem de Deus, nunca por toda a eternidade contemplar então Cristo, contemplar a presença de aquilo que João disse: agora nós somos filhos de Deus, mas não sabemos o que havemos de ser, porque quando nós o vermos, quando a gente vê a sua face, a visão beatífica, nós seremos contemplados. Não, vocês nunca vão ter a visão beatífica. Nesse ponto, a pergunta de Agostinho é o seguinte: isso perde todo o apelo para você? Você fica totalmente desinteressado em toda aquela proposta? Você pode pensar, na cabeça de muitas pessoas, podem passar pensamentos como raios, né, em fração de segundos. Como isso testa o nosso coração? Nós temos um profundo desejo de ver Deus, de ver a face de Cristo, onde a gente vê a perfeição da revelação de Deus, o próprio Deus, ou isso leva a gente a perceber que nós não entendemos o que de especial Agostinho queria propor para nós, porque pode levantar a pergunta a alguém e dizer assim: olha, eu não quero ser indelicado ou reverente, mas por que, Agostinho, essa volta toda? Por que este ar de mistério sobre eu quero ver Jesus? Eu quero ver Jesus, mas vê-lo eternamente, vê-lo para sempre. Apocalipse é um livro
que nos aponta para algo que a Bíblia toda aponta, mas infelizmente as pessoas que não vão para o Apocalipse, elas estão totalmente perdidas, né? Muitas pessoas estão em Apocalipse tentando descobrir quando vai ser o fim. Mesmo Jesus na terra tendo dito, ninguém sabe, nem os anjos, nem nenhum homem. Infelizmente, quase todo mundo que está ali olhando para o Apocalipse quer decifrar, tipo assim, o cara acha que ele vai decifrar um código, um código secreto para ele saber quando vai ser o tempo do fim. As pessoas não param para pensar nem como isso é totalmente inútil para as pessoas que receberam a carta contendo o Apocalipse. Aquelas pessoas estavam sendo devoradas por leões, aquelas pessoas estavam sendo crucificadas, aquelas pessoas estavam sendo feitas tochas humanas para iluminar cidades, aquelas pessoas estavam tendo, com elas vivas, estava sendo feito furo no seu crânio e derramando chumbo derretido no crânio delas. Que utilidade teria elas receberem um livro para tentar decifrar códigos futuros de quantos milhares de anos depois? Além de Jesus dizer que isso está totalmente fora do alcance do homem e dos anjos, que é algo que só Deus que determinou, sabe, que decretou, sabe, em como isso ia ajudar aquelas pessoas. É óbvio que o Apocalipse foi escrito para aquelas pessoas que estavam sobre essa aflição e perseguição enorme, e ele foi escrito para que essas pessoas tivessem paz em Deus, com chumbo sendo derramado em seus cérebros, e com elas sendo feito tocha humana, e elas sendo jogadas aos leões. Que tipo de esperança alguém, meia hora antes de ser jogado aos leões, podia ter em tentar ficar decifrando códigos futuros? Ou então as pessoas querem olhar o Apocalipse para saber como vai ser o céu, e os interesses a respeito disso não são interesses espirituais, não são interesses que deviam queimar nosso coração. É mais o mesmo erro que se comete com toda a Bíblia. As pessoas leem a Bíblia e elas perdem o que a Bíblia está ensinando. Por quê? Jesus disse aos fariseus: vocês buscam na palavra, ou vocês olham nela, mas vocês perderam sobre aquilo que ela fala. Ela fala sobre a vida eterna, e eu sou a vida eterna. Cada texto é sobre mim, cada história é sobre mim, cada figura apontava para mim. Vocês deviam estar me procurando nas páginas da Bíblia. Mas você vê, os fariseus sempre queriam saber sobre o casamento, eles queriam saber sobre isso, sobre aquilo, é isso que eles iam lá investigar, como aquilo ia direcionar uma grande vida. E a grande vida não era vista como resultado de encontrar a beleza de Deus em Cristo. E você vê, então as pessoas hoje, elas vão para a palavra de Deus, elas não estão procurando Cristo, elas estão procurando ajuda, para esse problema, para aquele problema, e para o seu pai, para a sua mãe, para o seu casamento, para os seus filhos. Elas estão indo na Bíblia fazer algo que é totalmente oposto daquilo que a Bíblia revela. Foi o que Jesus disse aos discípulos no caminho de Emaús, e ele abriu a Bíblia para eles e mostrou como toda a Bíblia falava a respeito dele. Agora, o Apocalipse é sobre o que? É todo a respeito de Cristo. Mas de novo as pessoas vão lá e elas querem saber: eu vou ver o meu avô Joaquim, o céu vai ser como, vai ser assim um assado. Elas de novo continuam procurando coisas que elas não deviam estar procurando em nenhum lugar da Bíblia. Elas estão olhando para a eternidade tristemente com a mesma visão que elas têm do mundo. Nem aqui nós devíamos estar procurando nada a não ser Cristo na Bíblia. Então você indaga: olha, ver Jesus eternamente, por que Agostinho fala disso como algo tão grande? Paulo diz assim em 2 Tessalonicenses 1,10: no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e ser admirado em todos os que creem. Ser admirado, ser contemplado, e essas pessoas ficarem extasiadas, admiradas por ver Cristo. Então você vê que Paulo não está falando nada sobre admiração pelos anjos, pelo lugar da habitação, nem pelos nossos novos corpos, nem pela nova criação, que será estonteante, já que a criação caída ainda guarda tanta beleza. A alegria de Paulo não é medida pelo encontro com os demais apóstolos. Ele diz: olha, nós estamos esperando no dia em que ele vier, para que eu possa ver João de novo, ver Pedro de novo, e aí eu me encontrar com Timóteo. Ele não fala nada disso.
Ele fala para que ele seja glorificado em seus santos e admirado em todos os que creem. Paulo não fala sobre ver seus queridos, seus parentes. Paulo nem diz se isso vai causar admiração. Paulo nada diz a respeito disso. O que ele diz é o seguinte: nós vamos ficar extasiados quando contemplarmos Cristo. Extasiados, nós nunca vamos querer nada encherá a nossa mente, como quando nós vermos Ele, nós vamos ficar totalmente admirados. É a razão pela qual nossos corações foram feitos, ou como Ele orou, para que eles estejam onde eu estiver, para que eles vejam a minha glória. É sobre isso que Paulo está dizendo, é sobre isso que Apocalipse está falando. Você vê, ele não está falando, os corações dos homens capturados, eles estão totalmente olhando para essa beleza. Então, o que tentamos visualizar em nossos pensamentos hoje, o que tentamos visualizar aqui nesta noite, pensando na beleza de Cristo, na santidade de Cristo, na glória de Cristo, nos atributos de Deus, todos manifestam em Cristo. Aquilo que nós tentamos, através do Espírito habitando em nós, contemplar com os olhos da nossa alma, nós vamos estar vendo aquilo que exige de nós um grande esforço em enxergarmos. Nós vamos estar contemplando livremente o que era apenas um vislumbre, nós vamos ver plenamente, de tal maneira que João diz: por mais que nós conheçamos Cristo, nós vemos como que por um espelho. A gente não vê exatamente como a gente não vê como a gente é visto, a gente não conhece. E esse é João, que andou com Jesus no mundo. Então, como Paulo disse, ficaremos admirados diante da presença de Cristo. É sobre isso. O que causará tanta admiração? Nós precisamos imaginar João velho, encurvado. Esse não é mais o jovem forte, pescador da Galileia, não é? Mas é um velho preso numa ilha. Os anos assim já se passaram. E ele diz assim em Apocalipse 4, 6, 5 a 10, diz assim: e no centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha o rosto de um homem, e o quarto parecia uma águia em voo. Ele está falando que parecia, ele está tentando achar coisas na terra que manifestam o que ele está vendo. O que ele está vendo não é exatamente o que tem na terra, então ele está vendo o que mais se parece. Cada um deles tinha 6 asas, e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas, e dia e noite eles repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Eles estão olhando para Cristo, eles estão extasiados com Cristo, eles estão fazendo aquilo que Paulo falou lá em 1 Tessalonicenses: toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graça àquele que está sentado no trono, o que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Se a gente vai para o capítulo 5, a partir do 1, então diz: então eu vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, ou sequer olhar para o livro. E eu chorava. Esse livro são os livros dos decretos de Deus. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então eu olhei e vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa
e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então, João está tentando passar para nós o que é o céu, o que é a eternidade. Você vê, não está falando sobre, eu vi a mamãe, não está falando sobre essas coisas, né? Ele está falando sobre o céu, ele está falando sobre aquilo que, a razão pela qual todas as coisas foram criadas, chegando à sua consumação. E agora, de imediato, as pessoas podem perguntar, olha, e como isso pode ter uma ajuda prática? Porque as pessoas sempre estão pensando assim, não é? Em vez da beleza em si, que por si só, não é, enche nosso coração de gozo, as pessoas estão pensando, como isso pode ser prático para a minha vida? Muitas das vezes, em algumas histórias, tem todo um evento acontecendo no universo, e às vezes lá no final da história, alguns filmes são assim, filmes de ficção, quando a história está acabando, se descobre que todo aquele evento aconteceu num universo que está debaixo de uma folha, num jardim, numa praça, sabe? Como se todo o nosso universo tivesse assim. Eu acho que, não sei se é assim. Eu acho que um dos filmes, por exemplo, de MIB, quando acaba, todo o universo são umas crianças jogando, crianças não, uns alienígenas lá, jogando uma bolinha de gude, que na verdade está lá, o universo, assim. Então, você pensa como toda a realidade muda quando você olha para tudo que a gente olha, e isso é só algo ínfimo perto de uma realidade muito maior. Se você vê isso, poxa, esse universo que nós achamos tão grande é só uma coisa tão pequena, perto de uma realidade imensa, então tudo muda para nós. Tudo que é muito importante perde a importância. Tudo que nós achávamos que era importante sobre aquele mundo, sobre aquele universo, perde a importância quando a gente vê a dimensão das coisas, na verdade, que são a realidade. Então, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: se houvesse uma realidade última, sabe, numa escala em que seria, sei lá, um átomo para o Monte Everest, assim, de diferença, imagine como tudo não mudaria, se você tem percepção dessa realidade última. Se isso fosse verdade, que impacto isso teria nas nossas vidas? As bobagens que nós achamos importantes seriam totalmente insignificantes, as coisas que parecem muito significativas e poderosas não serão nada. É por isso que Paulo olhou para tudo que ele era, tudo que ele tinha, todo o seu poder, todo o respeito do mundo, ele disse: isso para mim é lixo, isso para mim é esterco. Ele está olhando para uma realidade tão maior, tudo aquilo que foi tão importante para ele, que dominou o seu coração, que era importante demais, não tinha importância nenhuma. Ou seja, isso vira a nossa vida de cabeça para baixo, isso muda tudo. Paulo diz: olha, o que eu reportava por ganho, agora eu reporto por perda. Tudo mudou, tudo tem uma outra dimensão. É por isso que quando Paulo está pensando nisso, ele, por exemplo, quando diz agora nós conhecemos em parte, mas então nós veremos face a face, você vê, sempre eles estão encantados com essa realidade última, toda centralizada no Cordeiro de Deus. Nenhum deles está falando sobre papai e mamãe, e titio, e vovô, que vai encontrar um dia. Você não vai encontrar isso na Bíblia, não é? O céu, as imagens, todas as coisas estão centradas na coisa mais preciosa, diante da qual você não procura um cisco voando no universo, no sistema solar, quando você está diante do sol. Então, é sobre isso que o livro de Apocalipse ele tenta nos mostrar essa realidade final, diante da qual tudo muda, tudo está na periferia. Paulo diz: minhas aflições, anos apanhando, preso, isso é uma coisa leve e momentânea diante do que está diante de nós. O que está diante de nós é essa visão final de Cristo para sempre, aquilo que Agostinho estava falando. Se você tivesse tudo isso, mas não pudesse contemplar Cristo, você ainda queria? Isso seria algo bom para você? Então nós temos que sair, quando nós entendemos isso, dos pequenos becos da vida, onde estão os nossos trabalhos,
dia a dia, onde estão coisas que nós reputamos tão importante, e ver as coisas de um ângulo totalmente diferente, né? Tudo fica pequeno e sem importância. Então a Bíblia diz: depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo, como uma trombeta, disse: suba para cá, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Você vai ver o que é a realidade última. Você, João, que me conheceu como um carpinteiro, andando nas praças da Galileia, você não tem nem a menor ideia da realidade última. É por isso que João vai dizer que caiu como morto diante de Cristo. E o que João vê? Ele vê essa realidade final. E a realidade final do Apocalipse é a adoração sem fim a Cristo. É aquilo para o qual nossos corações foram feitos. É exatamente a resposta à oração de Cristo, para que eles estejam onde eu estiver, para que eles vejam a minha glória. Inimaginável, sabe, que enche o coração do Deus eterno, Deus Pai, de prazer infinito, enche o coração do Espírito Santo de prazer infinito. O que não fará conosco? É isso, esse é o encanto. Então isso é esmagador. João está falando sobre a realidade última, ele está falando sobre a essência do que acontece no céu, do que é o céu, do que é a eternidade, do que é, quando a Bíblia diz que tudo foi criado por Cristo, por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, tudo foi criado para Ele. Então, está mostrando essa realidade final, qual é a essência da vida, para onde a história está indo, como tudo termina, e como tudo começa na eternidade. E eu estava lendo sobre alguns físicos debatendo sobre a teoria de tudo, a teoria final que eles dizem, ou seja, a tentativa de encontrar uma razão para tudo, para todas as coisas. Esse seria a descoberta máxima, o axis mundi, ou seja, é aquilo em torno do qual todo o universo, toda a vida, toda a existência, tudo que existe gira. Eles diziam isso, descobrir isso era descobrir a realidade final. É sobre isso que João está dizendo. Como nós vimos hoje de manhã, as pessoas que são seculares, ou toda a filosofia secular da nossa cultura, eles têm que viver de uma realidade, eles têm que viver de contrabando de valores, porque eles não podem ter valores que sustentam o que o coração humano quer, o que o ser humano tenha valor, que a vida humana tenha dignidade, que ela tenha significado. As teorias humanistas seculares abraçadas, elas dizem o oposto, racionalmente. Poucos realmente dizem: é verdade, a diferença entre um homem e uma pedra é nenhuma, não havia provisão para a pedra existir em nós, e nós estamos indo para o mesmo nada, infinito, de tal maneira que, por exemplo, o maior filósofo talvez da história, Immanuel Kant, ele diz: sem Deus, sem essa realidade última, nós não temos como dizer que nada tem valor, e não temos como dizer que nada é certo e errado, de tal maneira que a vida é um inferno. Então, como ele não era cristão, ele dizia: se Deus não existe, para a vida não ser insuportável, nós temos que viver como se Ele existisse, porque não faz nenhum sentido em nada do que nós definimos como importante, belo e certo, se Deus não existe. Ou seja, nós somos obrigados a viver de valores emprestados, contrabandeados de outro lugar, porque racionalmente não tem nenhuma base para nós vivermos, para uma sociedade e para o senso de valor. Então eles têm que contrabandear isso. Então o conceito, como a gente viu, de direitos humanos universais, todas as coisas. E João diz: qual é o centro de tudo então? Qual é a razão de todas as coisas? Esse axis mundi, essa coisa central. Qual é o centro de tudo que o céu é? É a adoração, é isso, é uma necessidade de culto. Nós fomos criados, como Agostinho diz, para ti, e nosso coração não encontra descanso enquanto não descansa em ti. Enquanto nós fomos criados, a gente viu hoje, para amar, e se nós não amamos Deus como a queda
quebrou a imagem de Deus, ele fez de nós ruínas. Então nós começamos a amar tudo, mas nós não podemos parar de amar. Mas todas as coisas que nós amamos estão indo para a morte, estão acabando, de tal maneira que, infelizmente, a gente às vezes vai para a Bíblia tentando encontrar essas coisas, fazer de Deus um meio para essas coisas, o que faz a gente ficar cego à verdade de Deus, e faz às vezes até a gente olhar para a eternidade e pensarmos, mas como é que vai ser a eternidade se não for assim, 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 e a gente quer levar as mesmas coisas e fazer as mesmas perguntas erradas que nós estamos fazendo sobre o tempo. Então João fala que a primeira coisa é essa necessidade de adoração. Isso pode parecer difícil para nós. Quando se trata de Apocalipse, você nunca deve se concentrar nas árvores. Como Deus não queria dizer para nós qual seria o tempo que algo ia acontecer, e nem queria que nós olhássemos para outra coisa como de valor final, a não ser aquilo que é o centro do coração de Deus. Então, se você se concentrar nas árvores, você se perde. Você é como João e Maria. Se você se concentrar nas árvores, em cada árvore, querer olhar para cada uma delas, daqui a pouco você está perdido na floresta. É por isso que esse é o único livro que Calvino não fez comentário versículo por versículo. Ele disse: você se perde, você se perde. Então, você tem que se concentrar no todo, na floresta. Você tem que contemplar a sua imensidão, a grandiosidade. É isso que ia dar aquelas pessoas que iam ser jogadas aos leões, paz, coragem, alegria. Cristo é o centro, a história é sobre Ele, a história, todos os reinos vão levar até Ele, todos vão por fim adorá-lo. Não importa se Nero está nos jogando aos leões, ele não está no comando da história. É isso que Apocalipse encheu a mente daquelas pessoas. Cristo é soberano sobre tudo, a história é sobre ele, não é sobre o Império Romano. O Império Romano é um cisco perto do plano eterno de Deus, e esses decretos de Deus feitos na eternidade só estão na mão de Cristo, só Ele pode abri-los e dar sequência a Ele. Então, quando se trata de Apocalipse, você se concentrar nas árvores, você se perde. Por exemplo, os 24 anciãos, o que são? Provavelmente as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, para mostrar toda a igreja, mostrando todo o povo de Deus, os 4 seres viventes. Provavelmente eles representam tudo, toda a criação, tudo que existe, não é? Você vê, tem um animal que representa os animais domesticados, que é o boi, e tem o animal selvagem, uma das criaturas viventes, que é o leão, é o rei dos animais selvagens, e você tem o rei daqueles que são portadores da imagem de Deus, né? A face de homem, e você tem aquele que é o ápice, vamos dizer assim, dos animais voadores, que é a águia, que domina os céus. O que está dizendo assim? Representa tudo, você vê? Representa toda a igreja, representa tudo que foi criado, todas as coisas. Há uma necessidade universal de adoração, não é? E apesar de a imagem de Deus ter sido quebrada, você vê, essa necessidade continua dominando o coração do homem, e a natureza toda continua manifestando a glória de Deus. E como nós fomos criados à imagem de Deus, a maneira que nós adoramos a Deus é diferente daquilo que o oceano faz ao adorar a Deus, ou uma girafa. O oceano e a girafa adoram a Deus, sendo que eles foram feitos para ser. Então o oceano está lá, sendo exatamente o que ele foi feito para ser, e ele manifesta então a glória de Deus. E os animais, mas nós sabemos que glorificar é atribuir peso, glória, valor, e se submeter à grandeza de Deus é o design de todo o universo. Ver essa glória e se deleitar nela, de tal maneira que tudo precisa adorar. Tudo precisa adorar. O sol adora, não é? A lua adora, o universo adora, os animais adoram, e de maneira diferente daqueles que são portadores da imagem de Deus, mas tudo adora, de tal maneira que no Salmo 19 diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite revela a outra noite, sem fala, nem palavras,
não se ouve a sua voz. Ou seja, não é assim que um dia anuncia a glória de Deus falando, Deus é maravilhoso, Deus é eterno, santo, glória ao Cordeiro. Não é assim, mas sem fala, sem voz, eles anunciam essa beleza final de Deus em Cristo. Ele está dizendo o seguinte: olhe para a beleza da terra, com suas cavernas profundas e seus picos altíssimos, e seus oceanos profundos, e suas praias, e seus corais. Olhe para a beleza das montanhas, para as estrelas, para o mar, para as galáxias, para as supernovas explodindo, porque eles são tão lindos, diz o salmista. Eles são lindos porque eles estão cantando um cântico da beleza de Deus, da beleza de Cristo. Eles estão tão bonitos porque eles estão fazendo o que eles foram feitos para fazer, só a beleza no mundo, porque à medida que eles expressam quem Deus é, nós, quando olhamos para eles, nós ficamos deslumbrados com a natureza. Cada um existe dentro do design de Deus. Quando você olhar para cada coisa no mundo, pense, eternamente essas coisas existiram na mente de Deus, antes de elas existirem no tempo, porque nós, como criadores, durante um tempo, umas coisas não tinham na nossa mente, até que a gente teve um insight, até que de repente a gente teve um pensamento, vou fazer algo. Aí você nunca tinha pensado naquilo, mas eu estou usando o iPad aqui, talvez a maior parte da vida do Steve Jobs, ele nunca pensou no iPad, mas de repente um dia ele pensou no iPad. Mas não é assim com Deus. Deus não aprende nada, não há nunca ocorre nada disso. Como é que eu não pensei nisso antes? Isso nunca acontece com Deus. A mente de Deus cobre todas as coisas perfeitamente, sempre. Nunca há uma nova informação. Portanto, tudo que existe, antes de existir, definitivamente existia na mente de Deus. Quando você olhar para uma borboleta, para qualquer coisa, como esse hino que a gente cantou agora, tão lindo, como a criação manifesta, então eles estão proclamando a glória. Por isso que é tão linda a natureza. Por isso que quando todo ser humano olha para a natureza, sente há uma certa sacralidade na natureza. Quando você vê um pôr do sol, quando você vê, por isso que eles são lindos assim, eles estão adorando. A beleza deles está na adoração. Eles estão declarando a glória de Deus. E quando a gente olha para o ser humano, a gente não sente isso, não é verdade? A gente não sente a mesma coisa quando a gente olha para uma montanha, porque os seres humanos não estão adorando. Eles não estão fazendo aquilo que eles foram feitos para fazer, eles estão agindo contrário ao seu design, apesar de que eles são obrigados a continuar adorando. Então eles começam a adorar toda sorte de coisas, e o seu coração é capturado por aquilo que não é Deus. Então um homem agora não está fazendo o que as montanhas estão fazendo, o que os cachorros estão fazendo, o que o mar está fazendo, e eles não estão sendo o que foram criados para ser, como toda a criação em torno de nós. Então as únicas coisas realmente feias no mundo, que trazem a dor e todas as coisas para o mundo, é o homem que, sendo adorador, adora tudo menos Deus. Nós não estamos adorando Deus de todo o nosso ser, nem nós estamos mostrando a glória de Deus como devíamos. Nós adoramos Deus nessa noite, mas é óbvio que a nossa adoração foi aceita por causa dos méritos perfeitos de Cristo. Está longe de você falar assim, nesta noite, todo o meu ser explodiu com a beleza de Deus, toda a minha mente, todo o meu entendimento, não ficou nada de fora. Não estamos nos submetendo à grandeza de Deus como nosso Criador, como devia. Tudo deve adorar perfeitamente, mas vamos nos concentrar nos seres humanos. Então, o que você vê aqui é um culto universal, uma necessidade universal. E por que o homem não está fazendo isso? O homem está adorando de outras formas, todas as coisas. Deixa eu dar um exemplo, até para nós dimensionarmos quanto mais nossa adoração deve ser. Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, aqui está um fã de futebol. Você vai ver o que é adoração. Um fã de futebol, ele não vê só um jogo de futebol. Domingo tem um jogo de futebol. Na quarta-feira tem um jogo de futebol. Não é assim. Um fã de futebol não é assim. O fã de futebol, ele passa toda semana pensando no futebol. Ele fica vendo treino. Ele fica vendo se alguém vai ser contratado. Ele quer ver entrevista. O que o técnico vai dizer?
Ele não está pensando só no futebol. A semana inteira aquilo ocupa a mente dele. O interesse, ele abre o jornal, ele quer saber se alguém se machucou, se vai contratar alguém. Você vê, ele estuda o objeto da adoração. Ele cria expectativas sobre o objeto da adoração. Ele tem um interesse. É por isso que Spurgeon disse: os pastores devem se preparar para o culto. Mas você se preparou? Você ficou assim durante a semana, indo para a Bíblia? Como vai ser o culto? Como vai ser as coisas? É assim como as pessoas fazem com o futebol. Você foi ir para a Bíblia, você tinha uma expectativa a respeito desta noite, ela capturou o seu coração durante toda a semana. Você estava sempre interessado, sempre que podia, para dar uma olhada e se preparar para esse momento. É assim que as pessoas fazem com o futebol. Ele lê sobre o futebol, ele estuda, vai jogar um 4-4-4, um 4-4-2, ele vai jogar nessa outra forma, vai entrar esse, vai sair aquele, ele estuda, ele lê sobre isso, ele lê as estatísticas. Em seguida, no domingo, ele gasta grande quantidade de tempo e esforço para estar naquela hora, naquele lugar, vendo, ou no estádio, ou na sua casa. Ele gasta dinheiro para ir para o estádio, ele gasta dinheiro para ter o pay-per-view, ele vai gastar dinheiro de energia para ligar a televisão. E quando o objeto da adoração dele finalmente chega diante dele, o que ele faz? O que acontece? Ele elogia, ele grita, o rosto dele brilha. Quando o time entra em campo, ele já está animado. Meia hora antes, ele está animado. Meu Deus, essa hora não chega, hoje é o jogo. Ele já vai trabalhar, mas ele não está prestando atenção no trabalho dele, não é assim? Ele pensa: essa hora não passa logo, hoje eu tenho um jogo, vai ser um jogo importante. O dia fica todo ligado naquilo. O que é isso? É adoração. Agora foi assim para chegar aqui no culto hoje? Como o Spurgeon disse, você se preparou? O adorador é assim. Você vê, há essas expectativas sobre a beleza dele. Tom Wolfe, que é um jornalista americano, escritor famoso, por exemplo, A Fogueira das Vaidades, ele disse: olha, eu vejo em todo lugar, no círculo que eu vivo, um culto à arte. Ele diz: as pessoas seculares, essa sociedade secular, que não tem mais nenhuma relação com Deus, ela precisa de um culto, ela precisa de uma sacralidade. Então, anos atrás, ele diz: os lobbies, as salas das mansões, das casas que eu ia, elas tinham o quê? Tinham cruzes, crucifixos, estrelas de Davi. Hoje o que elas têm? Peças de arte. Então ele disse: as mansões que foram construídas no início do século em Nova York, elas tinham capelas. Hoje o que elas têm é arte. Elas têm arte, e as pessoas andam, ele diz, nesses lugares cheios de arte, tanto nessas mansões, ou nesses museus. Eles são reverentes. Você nunca vai ver alguém andando pelo Louvre, falando alto, gritando. Não, olha só, isso aqui é a Mona Lisa. As pessoas falam baixo. As pessoas estão ali, há uma atmosfera, ele diz, Tom Wolfe, de adoração. E antes nós usávamos esses lugares para orar, mas agora não. Ele diz: nós costumávamos ser os homens ricos. Quando eles morriam, eles deixavam terras, dinheiro para a igreja. Agora eles deixam para os museus, eles deixam para o Guggenheim, eles deixam para o Smithsonian, eles deixam para os museus, porque ele diz, para mostrar que você é uma pessoa que tem uma certa espírito, que tu não é um bicho, que tu não é uma pessoa que tem substância, que você não é grosseiro. O que ele está falando? Adoração. Ele diz: nós temos que tirar isso de alguma coisa, para nós vermos algum valor em nós temos que falar baixo diante de uma grande peça de arte, nós temos que passar a ideia da sacralidade daquilo. E olhe para a relação das pessoas em relação a sexo na nossa cultura, queridos. O sexo está em todos os lugares, em todas as músicas, em todas as literaturas, em todos os programas. Adoração. Então, Malcolm Muggeridge, que é um britânico, autor famoso, morreu em 1990, ele diz: o sexo é o misticismo do materialismo.
É o misticismo do materialismo, virou o nosso culto. E porque o ser humano não pode viver assim. Em todos os lugares você vê essa expressão de culto. Ninguém quer, sequer que as pessoas imaginem o quão obcecado às vezes ele é por sexo, mas ele disse, para onde a pessoa vai quando está entediada? Ele vai para a pornografia. Para onde ele vai quando ele está desanimado? O que ele acha que vai fazer? Ele vai consumir pornografia, porque isso é o coração do homem que foi feito para orar, tentando encontrar uma imagem particular em que dê a ele esse sentido que o adorador procura. E Tom Wolfe diz, olhe para as celebridades, a verdadeira história dos reis e rainhas é uma história horrível, sempre foi uma história de dominação e de tiranias, mas qualquer país que tem um rei hoje, ele diz, são totalmente encantados, obcecados com o brilho da família real. Ontem mesmo eu estava vendo, vai casar o neto da rainha Elizabeth agora, né, em Windsor, um castelo que é mais velho que o Brasil, assim, tem uns 800 anos. Então, está vendo, a cidade lá de Windsor, que tem uns 30 mil, 40 mil habitantes, vai receber uma injeção de bilhões por causa do casamento. Todo mundo se movimentando, todo mundo querendo ver, sei lá, ver o rei passando, ver a rainha passando, as carruagens, ver, só de estar lá, vai dizer, eu estava lá quando o príncipe casou, a rainha estava lá, e foi, e é isso. Ele diz, olha para isso. Há países, ele diz, que não tem uma realeza assim, mas então nós tomamos aquela pessoa que é super linda, no nosso modo de ver, os super atléticos, os super ricos, e nós começamos a olhar para eles, o que eles estão fazendo, e a gente abre revista, ele não é da nossa época, né? Abre o Instagram, abre não sei o que, para ver as bobagens que eles estão fazendo. Nós estamos tudo adorando a objetos de culto, nós transformamos eles em celebridades. Eles não fizeram nada, a não ser de repente chutar a bola, ou de repente ter um rosto que nós achamos bonito. A Bíblia diz que isso é porque todos nós precisamos adorar algo maior do que nós mesmos, algo que nos faça sentir uma certa grandiosidade, que nós perdemos como resultado de haver um traço na nossa memória, que nós, apesar de obliterarmos a verdade, ficou em nós, há um traço em nossa memória, na nossa alma, de alguém em um trono, de alguém lindo, de alguém maravilhoso, de alguém com poder, mas que é justo, de alguém com sabedoria, com força, com glória, que brilha na sua extensão máxima. Mas isso é uma lembrança perdida em nós. Nós estamos tentando achar isso como feitos para adorar, e nós começamos a adorar qualquer coisa. É sobre isso que essas pessoas que não são cristãs estão dizendo, ao tentar descrever a nossa sociedade totalmente humanista. Nós nos curvamos então, ele diz, sobre belos corpos, sobre times de futebol, sobre celebridades. Nós nos curvamos sobre pessoas que cantam, pessoas que tocam, pessoas que interpretam. Porque a nossa natureza espiritual é como a nossa natureza física. A nossa natureza física, ela deve receber boa comida, excelente comida, mas se você deixar ela com fome, ela vai comer qualquer porcaria. Se você estiver desesperado para comer, sabe, vai chegar uma hora que você não vai ter nojo de nada. Você vê algumas imagens da Venezuela, as pessoas comendo no lixo. Isso é a natureza humana. Você precisa comer. O ideal é você comer coisas maravilhosas, que nutrem, que fazem bem, mas como você foi feito com essa necessidade, se você não tiver essas coisas maravilhosas, a sua natureza vai querer comer, mesmo que seja veneno. Você não sabe a história do avião que caiu nos Andes, e as pessoas acabaram comendo as pessoas que morreram? É isso. Talvez aquelas pessoas diziam, nunca comeria algum ser humano que morreu, mas a nossa natureza física depende desesperadamente de comida, de se alimentar. E ela, é óbvio, foi feita assim por Deus para receber os melhores alimentos que Deus criou, mas à medida que ela não é alimentada por esses alimentos, ela vai começar a comer
qualquer porcaria. Assim é o homem adorando hoje. Ele está consumindo lixo, restos, mas a sua alma não pode deixar de se alimentar, não pode deixar de adorar. É sobre isso. Você reconhece o culto na sua vida? Você, quando está falando sobre futebol, você reconhece mais isso do que o culto e aquilo que te trouxe aqui nesta noite? Ou sobre celebridades, ou sobre sexo, ou sobre arte? Você vê esses homens seculares estavam falando sobre um monte de coisas, porque pelo menos eles conseguem observar essa necessidade humana, apesar de não terem uma cosmovisão cristã. Sabe, você precisa de algo que te faça ficar com um nó na garganta, que faça cair lágrimas e dizer: isso é lindo, isso é lindo. Você sabe que aquilo é só um filme, você sabe que aquilo é tudo, não é verdade, não é real, mas você está emocionado, você precisa disso. Se tua alma não tem comida boa, você vai precisar alimentar ela, porque como corpo físico, ela sente uma fome, uma sede inexorável. Então, essas não são atitudes científicas, não são atitudes racionais, elas são atitudes religiosas. Elas são uma fome, uma sede que precisa ser alimentado em nós, de algo maior do que nós, de algo que nos faça sentir que nós não somos tão pequenos e insignificantes. Há uma necessidade universal de adoração, e isso que João viu no céu, ele percebeu que nós fomos criados para isso. Essa coisa que orienta nossas vidas, é o centro das nossas vidas, o Oxys Mundi. Então, você pode dizer: mas eu não sou assim com o sexo, ou com o futebol, ou com a arte. Não importa, alguma coisa está movendo você, e mesmo quando você não quer estar ligado a nada definitivamente, é porque você tem uma necessidade enorme de controle. Você só conseguiu encontrar como a coisa mais importante a você se curvar apenas você mesmo, mas você está fazendo isso. Há uma peça famosa, e um livro também, de Peter Schaefer, chamado Equus, que, eu não sei se ele já morreu, mas ele nasceu em 1920 e pouco, se ele não morreu, está com uns 90 e muitos anos. E nessa peça é a história de um psiquiatra, a peça toda, a obra toda, eu não vi a peça, li, é sobre o tempo todo um psiquiatra conversando com um menino, e esse menino, ele é encantado por cavalos, ele adora cavalos, e ele adora cavalos como se fosse Deus, assim, ele adora ver um cavalo galopando, e a crina do cavalo, e estar no cavalo. Então as pessoas, o pai, a mãe dele, ele ficam louco, só pensa em cavalo. O cavalo é tudo na vida dele, o princípio, o meio, o fim, o alfa e o ômega, sabe? Então levam ele conversa com esse psiquiatra. Toda a peça é isso, a peça famosa na Broadway, foi interpretada por Anthony Hopkins, e outros grandes atores, assim, porque ficou em cartaz tempo demais. Mas o psiquiatra, no meio da peça, ele começa a pensar, a olhar para o garoto e dizer: a vida dele é muito mais cheia do que a minha, por eu ter comprado a ideia do secularismo, de que minha vida veio do nada, está indo para o nada. Eu acabei me voltando para mim mesmo, de tal maneira que a minha vida ficou muito pequena, ficou tudo mesquinha, e esse eu que sou são, tem uma vida muito menor do que desse garoto, que apesar de ser algo totalmente fora da curva, ele ter essa coisa com os cavalos, isso faz a vida dele ser grande, ele fica animado, ele pensa nisso, e a vida dele se enche de um certo sentido e alegria que eu não tenho na minha vida. Então você vê, porque isso ele está descrevendo adoração. A peça toda é a respeito de quando você não tem um objeto para adorar, você se volta para si mesmo, você vai ficando cada vez mais amargo, um murmúrio sem fim, porque você não consegue ver coisas maiores do que você mesmo, e você está secando em vida, porque sua alma está ficando cada vez mais faminta, e você acaba consumindo a si mesmo,
em autoabsorção. Então é sobre isso. Sem o culto você encolhe. É tão brutal quanto isso. Então tudo está cultuando, tudo está adorando, porque foi para isso que tudo foi criado. É sobre isso que é o céu, é sobre isso que é o fim de todas as coisas. Então quando você está fazendo isso, igual o psiquiatra percebe, você está matando a si mesmo de inanição, você está matando a sua humanidade, porque a humanidade foi feita para celebrar algo maior do que ela, ver algo maior do que ela e se alegrar em algo maior do que ela. É por isso que ela procura isso na arte, no futebol, no sexo, na beleza, na realeza, na celebridade, essa necessidade. E eu estava lendo um ambientalista, ele diz, é assim que nós, pessoas como eu, nos tornamos. Nós fizemos da natureza um lugar de culto, para nós acharmos que a nossa vida é maior do que ela é, e a gente acabou fazendo disso o nosso objeto de adoração. Então você vê que isso se espalhou por todos os lugares, de várias formas. Nós temos que encontrar algo maior do que nós mesmos, e é muito triste. Então quando você vai para a Bíblia e você não está procurando algo assim, não é verdade? Você está procurando simplesmente algo maior fora da Bíblia e quer que ela te ajude com isso. Ou quando você está olhando para o céu, você está procurando mesmo na eternidade aquilo que não é sobre a eternidade é sobre Cristo, como a Bíblia é sobre Cristo. Na verdade tudo é sobre Cristo, porque tudo foi criado por Ele e para Ele, e nele todas as coisas subsistem. E todo o céu para nós e toda completude da alma é a oração de Cristo, para que eles vejam a minha glória, a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Nós temos que encontrar algo fora e maior do que nós. E aquele homem estava dizendo, nós estamos adorando a natureza, porque isso nos dá pelo menos uma ideia de missão, de propósito na vida, esse culto à natureza. E quando a gente está lá diante da montanha, há uma certa reverência em nós, e isso nos acalma um pouco, traz um pouco de paz, e dá sentido à minha vida. Você vê adoração. Eu não faço isso para nada, não é? O psiquiatra diz, eu não fiz a minha vida a respeito de nada, e por isso a minha vida está secando, porque nós precisamos de algo assim. E eu acabo invejando esse garoto que na sua loucura adora cavalos, porque eu vejo nele uma vida muito mais rica do que a minha vida, que está secando. Então, quando você não está glorificando nada, você está voltado tão para si mesmo, em que tudo murcha, e assim vai ser por fim a eternidade sem Deus, quando tudo mais for tirado como possíveis objetos de adoração. Então o homem vai ter só ele mesmo para consumir, como essa peça de Peter Schiffer diz, e o homem volta para si mesmo, e ele vai se alimentando de si mesmo, perdendo totalmente a sua humanidade, aquilo que faz ele ter valor e propósito. Então, sexo, ambição, dinheiro, entretenimento, arte, todas as coisas. E como eu disse, acho que na quinta-feira, as pessoas às vezes ficam confusas, como Deus está sempre na Bíblia dizendo, louve-me, olhe para a minha glória, contemple a minha glória. Nós vimos como C.S. Lewis, a princípio, disse, eu não entendia isso, mas depois eu entendi que quando a gente olha algo maior do que nós, e nós expressamos isso, a nossa alegria se completa. Ela encontra o ápice. Agora imagine quando você estiver diante daquilo para o qual você foi feito. É por isso que Paulo diz para que nós contemplemos. É por isso que quando Paulo está pensando nisso, não está pensando no papai, no vovô, no titio, em alguém. Ele não está pensando como vai ser assim, como vai ser assado. Ele diz para ser glorificado nos seus santos e admirado em todos aqueles que creem. E João está dizendo, nós vamos contemplá-lo. É sobre isso que é o Apocalipse. Sabe, a completude da alegria é a adoração verdadeira, da contemplação, da razão para a qual nós fomos criados, quando isso se expressa em adoração. Então, qual é a maneira de adorar?
se nós vamos adorar, se está todo mundo adorando. Você vê que nessa imagem do céu, e todas as imagens do céu são assim, não é? São um louvor corporativo. Você vê que você tem louvor, você tem elogios, você tem ações de graças, você tem confissão quando João chora, porque ninguém é digno. Você tem a confissão da pequenez de todas as coisas. Você vê, não é só que no céu ninguém é digno porque nós somos homens, não. Ninguém no céu é digno. Ninguém, nem Miguel, nem os serafins, nem os querubins que nunca pecaram, não é digno. Não tem a glória, não tem o peso, não tem o valor para ser o centro da história. Na mão lá está o livro, aqueles são os decretos de toda a história, de tudo que Deus decretou para mostrar a razão pela qual tudo foi criado, não é? Cristo. Então você tem todo tipo de culto, você tem todos os meios. Quando eles começam a louvar a Deus, eles têm harpas, eles têm instrumentos. Você vai dizer, por que não tem guitarra? Por que não tem... porque a Bíblia nunca fala sobre coisas que ainda não existiam. Mas e se Jesus começasse a falar sobre computadores, porque Ele é Deus e sabe todas as coisas, seria as pessoas... Deus sempre fala daquilo que as pessoas podem entender. Você vê ali o homem semeando, eles podiam entender. Vamos botar a armadura do Espírito, ter a espada, porque eram as armas que existiam. Deus sempre fala na linguagem das pessoas podiam entender. Ele fala sobre os instrumentos que existiam, mas ele fala assim, e eles tocavam guitarras. A gente vai fazer, o que era isso que eles estavam tocando, os anjos tocando guitarras, não é? Então, biblicamente, você vê, algumas pessoas dizem, adoração, não, a música, não é necessariamente a adoração tem que ter música. Não é verdade, porque você vê que Deus criou todas as coisas para que a adoração, ela se expresse da forma mais profunda possível. No céu sempre tem música, nunca é assim como algumas pessoas querem dizer. No céu sempre as pessoas começam a cantar, e sempre tem instrumentos, e sempre eles começam o cântico do Cordeiro, o cântico de Moisés, a cantar, música. Então tem harpa, tem música, porque a adoração, ela deve ser de todo o nosso ser, alma, coração, vontade, emoção. E a música é assim, né? Você tem que ter o quê? Você tem que ter, ela é totalmente analítica, você tem que ter habilidade, você tem que ter estrutura, você tem que ter um ritmo, você tem que ter uma batida certa. Mas a música também é o que? É emocional, não é? Ela nada toca a nossa alma, os nossos sentimentos como a música. Deus fez a música assim. Agostinho fala sobre isso, Lutero fala a respeito disso. E a adoração é assim, todo o nosso ser deve haver música. Você também vê o que a oração. Você vê que havia os cálices, as taças com a oração dos santos. E também nós vemos a exposição da verdade, não é? Você percebe a primeira música que diz assim, digno és porque tu criaste. Eles estão cantando. Mais tarde você vai ver, tu és digno porque tu foste morto. Ou seja, a adoração não é simplesmente um sentimento. Não existe adoração sem sentimento. As pessoas dizem, a música tem um perigo porque ela tem sentimento. Graças a Deus, foi por isso que Deus criou a música e os nossos sentimentos. Então é óbvio que se você adorar a Deus sem sentimento, você não está adorando a Deus. Você tem sentimento para com todas as outras coisas. Por que para Deus você queria fazer algo sem sentimento? Por que o sentimento é perigoso? Não, o sentimento tem que estar controlado pela verdade. Tu és digno, estão cantando, cheio de sentimento, tu és digno porque tu foste morto. Tu és digno. E eles começam a dizer as razões, a verdade fluindo ali, porque tu criaste todas as coisas e por tua causa elas vieram a existir. Eles estão cantando a verdade, não é só emoção, não é? As chaves da adoração compreendem a verdade, mas cheias de emoção e cheia de música, e ela inflama os corações com a verdade na fornalha do nosso coração, e ela explode da maneira mais profunda, emocionalmente, racionalmente, espiritualmente. A adoração é lógica. Eu diria que a adoração é a lógica em chamas. E nada, nem a pregação desta noite mostra a verdade em chamas como o cântico do povo de Deus.
Então, tu és digno, eles estão cantando. Por quê? Porque tem a exposição da verdade, mas você vê cheia de pato, cheia de sentimento, você tem música, você tem louvor, você tem confissão, ninguém é digno a não ser tu, você tem ações de graças, você tem orações, você tem leitura responsiva, você tem tudo. Porque, na verdade, ele está mostrando como se adora, sobre o que nós fomos feitos para ser, como por causa disso o homem, quando perdeu isso, está adorando tudo no mundo. Então, a palavra digno é sempre repetida aqui. Digno és tu, porque tu criaste. No início do capítulo 5, diz: quem é digno de abrir o livro? E finalmente, tu és digno porque tu foste morto. Então, a palavra digno, isso é importante. A palavra adoração vem de atribuir valor, peso. Por isso que fala de glória, é um termo quase econômico, de você olhar para a água e dizer: isso é muito valioso, isso é incrível, só de a gente estar perto disso, ou a gente poder tocar isso, ou a gente poder ver isso. Então você pode, por exemplo, ir para Mateus 13, uma pequena parábola. Jesus diz: o reino de Deus é como um campo. Quando um homem encontrou um tesouro escondido nesse campo, com alegria ele saiu, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Você vê, antes ele via aquele campo e ele não tinha valor. Se falasse para ele assim: esse campo aqui custa R$200 mil, ele diria: isso é tudo que eu tenho, isso é tudo que eu guardei, eu não vou dar esse dinheiro nesse campo, ele não vale isso. Mas quando ele viu o tesouro, que é o reino de Deus, o centro do reino de Deus, é sobre isso que ele está dizendo, né? Esse homem pegou tudo que tinha, ele disse: tudo que eu tenho é nada. Você vê, ele fez uma valorização daquilo que ele viu, e ele viu tudo que ele tinha, olhou para aquilo e disse: eu vou entregar isso tudo, porque isso tudo aqui nem chega perto do tesouro. Adoração é isso, é você fazer esse cálculo, não é? Então, por isso que fala toda hora digno, é digno, porque é quase um termo assim, econômico, nada é igual. Por isso que Paulo diz: perto disso, todas as coisas para mim é lixo. Ele fez isso é adoração. Ele comparou tudo que o mundo é, tudo que o mundo tem, e pensou: qual o valor disso perto disso? Isso aqui é digno, isso aqui é um lixo, isso aqui é um lixo. E Paulo não tinha falado sobre vida de pecado, ele tinha falado sobre as coisas mais dignas aos olhos dos homens, respeitáveis. Ele diz: não, isso aqui, ele não falou que era lixo, ele falou que era esterco, né? Então, adorar é adicionar, ver esse valor infinito de Deus, e isso incendiar a sua vida, e você pode descobrir se você realmente adora a Deus. Esse texto nos diz sobre isso, né? Aqui tem pistas de se você é um verdadeiro adorador ou não. Por exemplo, ele diz que todos os que adoravam a Deus de verdade, ele está faltando uma cena de verdadeira adoração, eles tiraram as suas coroas e diante dele. Esse é o primeiro sinal de que você sabe que você está adorando. Você lança a sua coroa. Isso é inevitável, sabe? Você pode pensar, sobretudo, o que você adora, você dá o controle da sua vida, te controla. Isso significa que você tem adorado, se você realmente vê o valor de Deus, e você então entrega qualquer coisa por causa desse valor. Nada é negociável diante disso. Você vai abrir mão do controle da sua vida diante daquilo que é mais importante para você. Você faz isso. Proeminente. Por isso que tem gente que diz assim: não tem tempo de orar, não tem tempo disso, mas ele tem tempo de fazer sexo, ele tem tempo de ganhar dinheiro, ele tem tempo para tudo que ele quer. Tem tempo. Você já viu alguém sem tempo para casar? Eu não casei porque não tive tempo, sabe? Eu trabalho tanto, não tenho tempo para nada. Então eu nunca nem pude pensar em casamento, eu nunca nem pensei em sexo, eu nunca pensei em nada na vida, porque eu só trabalho. Mentira, não é? Porque você entrega a coroa para aquilo que é mais importante, aquilo que você adora. Então você organiza a sua vida em torno daquilo. Tudo vai funcionar para que aquilo seja uma realidade. Então,
Alguém pode dizer, esse é o problema, o pastor está falando, eu sabia que isso ia acabar falando de adoração, em falar a gente no controle da nossa vida, mas você não vê, sempre é assim, o que você adora controla você entregou a coroa a alguma coisa, porque isso é adoração, e é assim que você sabe se você realmente adora a Deus, porque se você veio aqui nesta noite, cantou alguns hinos, ou canta na sua casa, leu alguns textos, mas o controle da sua vida não é dele, não é ele que você está adorando, mas é aquilo que controla a sua vida, em torno do qual a sua vida foi construída, em torno do qual o seu tempo é administrado, seu dinheiro é administrado. É assim. Nós não vivemos num país rico, mas você vê os milhões que se pagam ao jogador de futebol. Por quê? Porque aquilo gera dinheiro, porque todo mundo dá um jeito de consumir aquilo, e é o cinema, e é o entretenimento, é a indústria que mais cresce, porque as pessoas dão um jeito. Elas simplesmente dão um jeito, elas não dizem, não tem tempo para essas coisas, elas dão um jeito, na verdade elas trabalham para aquilo. Então as únicas pessoas que não dão a coroa para outra pessoa, é porque elas adoram a si mesmas, não é? E elas ainda não encontraram algo que elas acham digno de encontrar o controle, mas todo mundo está entregando a coroa alguma coisa. Você vê, esse cara está entregando a coroa, a própria ideia de controle da sua vida, e aquilo vai determinar como ele vive, o que ele faz. Isso significa que Deus, quando você adora de verdade, ele se torna a sua prioridade. Você diz, ele é digno, eu fiz a comparação, e o valor é incomparável. Então você vai fazer de Deus, se você o adora, a prioridade da sua vida, na forma como você lida o dinheiro. Você vai pensar, é assim que Deus é honrado, é assim que Ele é glorificado, na forma como você conduz sua carreira, na forma como você vive sua vida sexual, na forma como você usa sua língua, na forma como você mostra as suas opiniões. Você está sempre pensando, é isso que é o que nós meditamos na semana passada, que é santificar o nome de Deus, santificado seja o seu nome. Você faz dele a sua prioridade, você está adorando, você tirou a sua coroa. Todas as coisas na sua vida estão pensando em como Deus é honrado. Ele é a prioridade do seu tempo, do seu dinheiro, ele tem a coroa. Você pode dizer assim, mas isso não tem, eu não consigo, mas porque outra coisa tem a coroa. Você está adorando alguma coisa, como a gente viu, arte, beleza, natureza, e para isso é para onde está fluindo o quê? Mais do seu tempo, mais do seu dinheiro, ou sexo, ou a beleza física. Aí você gasta dinheiro, é assim, alguma coisa tem a coroa, sempre é assim. Você adora a Deus se Ele tem a coroa, se você entregou o controle. Então, quando o homem encontrou o tesouro, ele percebeu que ele tinha algo infinitamente mais valioso do que tudo que ele tinha, de tal maneira que a Bíblia diz que ele foi lá e vendeu tudo que tinha para ficar com o terreno, para ficar com aquele lugar, tudo, porque isso é que envolve a adoração. É sobre isso que João está dizendo. As pessoas que vêm para o culto, algumas vezes, não estão atribuindo valor a Deus, não é verdade? Como eu disse, o cara que pensa no futebol a semana toda, ele olha o jornal, ele se prepara para o dia do jogo, ele está empolgado. É adoração, queridos, é adoração. E, em segundo lugar, para você saber como você adora a Deus, você é elevado. Como você contempla a maior coisa do mundo, você tem um senso do valor com o qual você foi criado. Tu és digno, porque tu foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens, e você os fez um reino de sacerdotes, ou em alguns lugares reis e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão. Você vê, toda a ideia de valor, de reinar, de sentido, de identidade, flui do que Cristo fez. É isso que você sabe que você é um verdadeiro adorador. Ela não vem daquelas coisas, por exemplo, diz assim, o que há no mundo? O que há no mundo é a concupiscência da carne, o desejo da carne, né? A concupiscência dos olhos, ou a soberba da vida, que a soberba da vida é o sinal de status, aquilo que eu me sinto importante por causa da marca do meu carro, por causa da marca da minha roupa, por causa de como é minha casa, ou o bairro que eu moro. Isso é o que chama de soberba da vida, são sinais de status, ou seja, é o senso de valor que as coisas que eu possuo me dão. Eu sinto que eu tenho valor porque eu
eu moro no endereço, eu dirijo um carro, eu visto uma roupa. Então, nada disso vem de Deus, porque esse senso de valor é o oposto da adoração. A adoração, você sente que você é um reino, que você foi feito rei, e você é um sacerdote, mas por causa do que Cristo fez, isso que te dá o teu senso de identidade, de valor, de adoração, aquilo que alimenta de fato a alma, que quando não é alimentada com boa comida, como o corpo físico, vai comer até qualquer porcaria, até comer, como a gente falou, amigos que morreram para ficar vivo, mas vai. Então, a verdadeira adoração faz você se sentir totalmente pleno, satisfeito. É por isso que Pedro diz sobre uma alegria indizível e cheia de glória. É por isso que a ideia de um cristão sem sentido para a vida, desesperado da vida, triste, arrasado, desesperado, é a antítese da adoração. Você não pode dizer que esse cara é um verdadeiro adorador, se essa é a verdade sobre ele. Ele não pode. Então o que significa adorar? Significa encher o seu coração do valor de Deus, de tal maneira que o seu coração se incendeia com esse valor. É o que está acontecendo nessa cena, de tal maneira que você reorienta toda a sua vida em torno desse valor infinito de Deus. Meu casamento foi feito para mostrar o valor de Deus. O sexo foi criado para isso, as montanhas foram criadas, o trabalho foi criado para isso, tudo foi criado para isso. Então tudo é reorientado dessa forma, e você vendo que ele vale, que ele é digno, que ele vale a pena, o seu coração se inflama, e isso é adoração. É aí que você está. A Bíblia diz, aqueles que adoram em espírito e em verdade, é sobre isso que ele está dizendo, é sobre o que o Apocalipse está dizendo aqui. Então, se tiver que haver alguma renúncia, isso não importa, quem controla o seu coração, controla isso. Se você ama alguém, você se limita por causa daquela pessoa. Se você ama viajar, você economiza dinheiro em outra coisa para você viajar. A renúncia é uma coisa natural para as coisas que você ama, e aquilo que controla totalmente o seu coração, olha, há renúncias na sua vida, claramente por causa do valor de Deus, porque Ele é digno, por causa da alegria que você tem nele. Há uma autoimagem radicalmente nova, que não flui do seu corpo, e não flui das coisas que você tem, e não flui da relevância que o mundo possa atribuir a você, que flui totalmente da sua identidade em Cristo. Há uma confiança de que todas as coisas estão sendo trabalhadas para o seu bem, ou seja, que bem? Contemplar Cristo para sempre. Existe um sentimento de realeza, ou seja, aquilo que o ser humano podia sentir como a coisa mais valorosa sobre si mesmo, vindo totalmente de Deus, essa sensação de grandeza, porque você está sendo cheio daquilo para o qual você foi feito. Então, você está adorando, senão você não está. Você está adorando outras coisas, que não tem completude. Por isso deixa o homem como que comendo porcarias, como o físico faz. Mas o que acontece? O homem pode comer porcaria porque ele não tem uma boa comida. Eu disse lá na Venezuela, as pessoas mexendo no lixo, comendo, você vendo, mas o que elas estão? Elas estão magras, estão doentes, porque não pode haver plenitude de vida quando o corpo físico não está recebendo a comida que foi feita para ele receber, para ser pleno. Nem a alma. O homem pode estar adorando outras coisas que não é Deus, mas sua alma está definhando. Vai chegar um dia que nada disso existirá mais para ele consumir, e sua alma vai definhar, consumindo a si mesmo eternamente. Então, o foco do culto, para nós encerrarmos, não é suficiente adorar, você tem que adorar a coisa certa. Apesar de todos estarem adorando, não importa o que você acredita, algumas pessoas dizem, desde que você seja sincero, isso não é válido nem para o mundo, nem para a igreja. Aqueles irmãos ali, eles não estão sabendo o que estão adorando, eles não conhecem, mas está bom, porque eles são pessoas muito sinceras. Paulo diz assim, meu coração dói pelos meus irmãos, porque eu sinto que há um certo zelo, mas eles estão perdidos. E eu faria qualquer coisa que eu pudesse para que eles fossem salvos. Paulo dizendo, esse zelo não salva ninguém, não deixa ninguém numa situação melhor. Porque quando você diz que, você só diz que qualquer coisa pode ser adorado, porque você não acredita que nada é sagrado. Então qualquer coisa pode ser adorado. Quando você diz que Deus pode ser adorado de qualquer jeito, cada um pode criar a sua própria ideia de Deus e adorar, é porque você não acredita que existe um Deus de verdade.
Se uma mãe falasse para um filho assim, você pode chamar todo mundo na rua de pai, o que o garoto entenderia? Não tenho pai. Tenho pai, como é que eu posso chamar todo mundo de pai? Se todo mundo é meu pai, eu não tenho pai. Porque se eu tivesse um pai, eu ia ter um pai só. Se eu posso chamar todas as pessoas que eu conheço de mãe, então quer dizer que eu não tenho mãe. Se qualquer coisa eu posso tomar por sagrado, eu estou dizendo que não existe nada sagrado, nada final. É o desespero final do humanismo. Então, todo mundo sabe que o que nós acreditamos não transforma a realidade. Aquela pessoa ali pode estar sendo muito sincero, no seu evangelho deturpado, ou aquele lá adorando, sei lá, uma árvore, mas isso não muda nada, porque a nossa sinceridade não muda a realidade, nem nosso desejo. Você pode beber gasolina pensando, isso aqui vai ser muito bom para mim, isso vai me energizar, isso, eu tenho certeza que isso vai fazer bem a mim, e você bebe a gasolina e ela te mata. Você não pode mudar as coisas por aquilo que você deseja, pelo que você acha. Você não pode mudar a realidade. As nossas crenças não mudam a realidade. Se elas não estão conectadas com a realidade, elas são mortais. Se eu acredito que porque eu acho que determinada coisa pode ser comida, porque eu acredito que isso vai fazer bem para mim, aquilo vai fazer bem para mim, eu vou me matar. Porque isso não muda a realidade. Então, nós temos que encarar essas implicações. Nós não podemos dizer para alguém que está bebendo gasolina, mas eu gosto dessa pessoa, essa pessoa é tão minha amiga, eu acho que aquilo ali também vai fazer bem a ela. É assim que as pessoas fazem com deturpações do evangelho, com heresias. Como as pessoas supostamente gostam das pessoas, elas dizem, mas aquela pessoa ali, pelo menos ela está bebendo gasolina. Eu espero que aquilo faça bem a ela. Eu acho que vai fazer. Porque eu sinto que é uma alegria nela em beber gasolina. Se você amasse essa pessoa, você não diria isso, você dizia, que loucura, eu vou pedir essa pessoa beber gasolina, eu vou falar para ela que aquilo é gasolina, eu vou falar para ela que ela achar que aquilo é bom, não vai fazer aquilo bom para ela. Então a Bíblia diz que você tem que adorar aquele que está no trono, e ao Cordeiro, ao único que pode abrir o livro, uma visão correta de quem ele é. E é sobre isso que a Bíblia é sobre isso que você devia procurar em Gênesis, Êxodo, Levítico, e principalmente quando você olha para a eternidade. É por isso que a Bíblia nunca fala sobre a eternidade. As pessoas gostariam que houvesse livros e livros na Bíblia falando sobre tudo que nós vamos fazer, como vamos fazer, mas a Bíblia está concentrada naquilo que é fundamental. A nossa vida está cheia de coisas interessantes, casamento, romance, filhos, amigos, mas não é sobre isso que é a vida. Então vai haver um monte de coisas assim no céu, mas não é sobre isso que é a vida, não é isso que é o centro. A Bíblia está cheia de histórias, as pessoas casam, dão-se em casamento, as pessoas vivem, mas não é sobre isso que é a Bíblia. A Bíblia é sobre Cristo, e é isso que você devia procurar. Quem é digno de receber o poder, a riqueza, a glória? Então no começo do texto diz ninguém, então ele começa a chorar, não pode haver alegria, não é? Se a história não tem um sentido, se ela não está indo para uma direção só, se dá uma razão para todas as coisas existirem, então ninguém é digno. Há apenas duas regras que falam sobre a santidade perfeita, que é amar Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a sua força, e que se derrama sobre os outros por terem sido criados à imagem de Deus. Então, por que você deve amar Deus com todo o seu coração, alma, força? Pelo motivo óbvio, Ele te deu o seu coração, Ele te deu sua alma, Ele te deu sua força, Ele te deu sua mente, é perfeitamente razoável, e Ele criou todas essas coisas em você para encontrar a completude nele. Mas ninguém tem adorado Deus assim, não é? E por isso ninguém tem honrado a imagem de Deus nos outros seres humanos como devia honrar. Então todo mundo sabe no fundo da sua consciência que ninguém na história do mundo jamais fez isso. Então ninguém é digno de tomar o livro, ninguém é digno de tomar os decretos do Pai, porque ninguém, mesmo no céu, é a razão da existência das coisas, é a razão dos decretos. Os decretos não são finalmente sobre mim e você, ou sobre os anjos, ou sobre o céu. Os decretos são sobre Cristo. Então, que você pense seriamente sobre o que faz uma pessoa verdadeiramente bela, excelente, admirável e louvável, e você vai ver que todas essas coisas, de uma maneira infinita, só se encontram em Cristo.
É por isso que tudo é a respeito dele, é por isso que a cena do céu são cenas de adoração, mesmo quando as taças da ira de Deus são derramadas, o juízo de Deus, chegou o juízo, e a ira de Deus é derramada totalmente, o céu irrompe em louvor. Grandes são as suas obras, ó Deus Todo-Poderoso. Quem não louvará, ó Rei das Nações, porque teus atos de justiça se fizeram manifestos, porque é sobre isso. Então, pense em como ele é admirável, pense como esses textos estão falando a respeito disso, como é tudo sobre você ter uma visão de Cristo, sobre isso que é a Bíblia, sobre isso que é a eternidade. Quando você pensa no céu, você não deve gastar tempo pensando em um monte de coisa. Outro dia eu li um livro inteiro, escrito por um pastor, que ele fala um monte de coisa, sinceramente, seja ser patético a respeito do céu. Não é? Porque ele gastou um tempo enorme falando para nós sobre coisas que não era Cristo. A Bíblia não faz isso. Nem essa vida devia ser sobre alguma coisa que não seja Cristo. E é exatamente porque ela é sobre as coisas que não é Cristo, é que ela é um horror. O sexo é sobre sexo, o casamento é sobre casamento, o romance é sobre romance, o dinheiro é sobre dinheiro. Tudo isso devia ser por causa de Cristo. Então isso teria um sentido, isso encontraria o seu lugar, mas como não é, perde o seu sentido, se torna expressão do pecado e da adoração idólatra do coração do homem caído. Então, o princípio que eu estou tentando ilustrar é aquilo que faz Cristo se destacar como totalmente único. E a beleza, a excelência consiste na proporção de certas qualidades, como o Jonathan Edwards, por exemplo, falou. Então, você vê que a glória, Jesus tem a glória infinita, mas isso está misturado. Quando você vê a glória num ser humano, aí você vai ter dificuldade de ver profunda humildade, essas coisas, mas ele não, ele é totalmente humilde e totalmente glorioso. Essas coisas essas belezas parecem impossíveis estarem num lugar só. Então você vê, você deve admirá-lo por isso, você deve encher seu coração por isso. É isso que faz o céu, quando ele diz, para que eles vejam a minha glória, é ver o valor infinito que ele tem. E você vê admirar ele pela sua transcendência. Tudo foi criado por causa dele, mas no entanto ele é condescendente. Ele se tornou o filho do homem, ele entrou na criação que ele fez, ele entrou de uma maneira totalmente humilde, o Rei da Glória. É uma beleza única, você admirar ele pela sua justiça inflexível, ele é santo, ele não pode contemplar o pecado, ele vai ser o juiz, do qual o Apocalipse vai dizer que as pessoas vão querer esconder, pedir os montes que caiam para esconder eles dos olhos do Cordeiro, mas no entanto, ele é cheio de misericórdia, tão cheio de misericórdia, que ele tomou suas misérias sobre ele, o castigo que nos traz a paz, ele tomou sobre ele. Você vê, agora, como essas duas belezas podem estar perfeitamente juntas, justiça implacável, todo pecado merece a ira infinita, nem que seja sobre mim, para que eu use da minha misericórdia, mas ele é misericórdia. Nós não podemos, nós às vezes queremos ser justos, e nós, quando olhamos para nós mesmos, sabemos que se a justiça fosse aplicada daquela forma, nós seríamos consumidos, mas ele é totalmente justo, totalmente misericordioso. Nós podemos admirá-lo pela majestade infinita que ele tem, mas ele pode dizer, eu sou manso e humilde. Que vocês querem ser mansos? Olhem para mim, eu, o Rei do Universo, eu que dei vida a todas as coisas, eu sou manso, eu sou humilde de coração, meu coração é totalmente humilde. Você quer admirar por causa da sua igualdade com Deus. Jesus ele é a expressão do Pai, porque ele é Deus. Nunca houve uma época que ele não existisse. Ele é Deus eterno, não há nenhum atributo que o Pai tenha que ele não tenha. Ele tem igualdade, mas no entanto, você vê a profunda reverência que ele tem pelo Pai, ele se prostra, ele diz Pai Santo. Todas as vezes que ele fala com o Pai é assim, Pai Santo, ele se prostra em oração, mas ele é igual. Como isso pode estar convivendo junto em Cristo, essa igualdade perfeita com Deus, e ao mesmo tempo essa reverência para com o Pai? Eu vou fazer a tua vontade,
eu vou glorificar o seu nome. Essa beleza, admirar ele, porque você vê, ele é digno de todo bem, ele é o único que é digno, só ele é digno. De maneira que você viu na visão aqui, que ninguém podia abrir o livro, ninguém podia, porque só ele é digno. Ele é digno de todo bem, nós somos dignos de todo mal. Só ele é digno de todo bem, nem os anjos são dignos de todo bem, mas ele é digno de todo bem. Mas no entanto, ele que é digno de todo bem, tem uma paciência para sofrer o mal que você não tem. Ele recebeu todo o mal, ele recebeu toda a ofensa, todo cuspe, todo horror, e ele recebeu isso como uma ovelha muda. O único ser que é digno de todo bem recebeu todo o mal. E mesmo quando você vê, ele recebeu a ira infinita do Pai, como é que ele se dirige ao Pai? Deus meu, Deus meu. Ele que é o único que merece todo o bem, digno, só ele é digno, ele recebeu todo o mal, e ele está pronto a sofrer isso com uma paciência incrível. E você, quando acontece alguma coisa má na sua vida, você faz um drama. Você pode dizer aqui nesta noite, eu mereço todo o mal, mas amanhã, com o menor problema que aconteça, você diz, por que Deus está permitindo que esse mal entre em minha vida? Mas ele que merece todo o bem, recebeu todo o mal, pacientemente, como uma ovelha, e nós admiramos e amamos, e ficamos perplexos, não é? Como os escribas, fariseus orgulhosos, ficavam admirados com a sabedoria dele. Mas como ele podia ficar com as crianças, e como ele podia falar com elas, como normalmente o sábio, o grande sábio, que todos admiram, mas perder tempo com gente ignorante, ou com criança que não pode entender as profundidades da nossa mente. Você pode admirar ele porque ele podia acalmar uma tempestade, ele podia fazer qualquer coisa, ele criou um mundo do nada, mas ele nunca usou o seu poder para ter um conforto. Esse calor horrível da Palestina, dá uma esfriada aí, que agora ficou bom. Ele nunca fez isso, ele nunca mudou nada para ter conforto. Que inferno esse calor, esse mundo, como eu estou suando, né? Vou transformar essas pedras em pão, vou caviar, em salmão. Ele nunca fez isso. Se não tinha comida, ele ia sentar e esperar os discípulos irem comprar. Enquanto isso, ele aproveitava para pregar para uma mulher que ninguém dava valor, para falar sobre ela, sobre a verdadeira água, o verdadeiro pão. A lista podia continuar, se nós tivéssemos tempo. O coração humano foi feito para admirar essas excelências. São essas excelências que o Pai admira. É por isso que o Pai diz, esse é meu filho amado em que eu me comprazo. Eu não me comprazo há 1 ano, 2 anos, 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos. Eu me comprazo desde toda a eternidade. É uma beleza que inunda o meu ser. É sobre isso que é o céu. O coração humano foi feito para isso. Ele é o Filho conselheiro, o Deus maravilhoso, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Nós podíamos ficar mencionando tantos títulos, porque é a fraqueza da linguagem humana querendo descrever essa beleza. E se o seu coração não está ocupado com ele, então há uma coisa muito errada com o seu coração. Porque só seres caídos, com corações depravados, escravos do pecado, podem olhar. É por isso que Paulo está dizendo, é por isso que Paulo não está pensando no vovô Francisco, no tio Sebastião, na eternidade. Ele está dizendo, nós vamos admirá-lo, nós vamos contemplá-lo. A adoração vai se consumar. João está dizendo, tudo que eu vi nele, vendo ele na Galileia, eu colocava a minha cabeça no peito dele, mas aquilo era uma visão encoberta da sua glória. Nós veremos ele face a face. Nós seremos transformados e nós vamos admirar a sua beleza infinita. Então, se você não ama, é porque você não conhece. Se você não tem essas expectativas, é porque você não viu nada, então não há expectativa do todo. Sabe quando você viu uma parte de um tesouro e alguém diz, mas isso aqui é só um cisco, você está encantado, você está maravilhado com aquele tesouro que você está vendo, uma pessoa dizendo, isso aqui não é nada. O tesouro mesmo, isso aqui é um átomo do tesouro. Então você está olhando para aquele tesouro pensando, como vai ser? É isso que Paulo está fazendo, é isso que João está fazendo, e é isso que o céu agora está fazendo. Então a visão de João, de Jesus, na sala do trono, pense em tudo que ela envolve. A Bíblia diz que quando ele estava chorando, a Bíblia diz,
O ancião disse para ele: não chore, porque eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu, para abrir o livro e desatar os 7 selos, que são os decretos de Deus da história, que apontam para essa beleza infinita. Então Jesus é descrito aqui no texto como um leão. Um leão faz o quê? Um leão é forte, o leão é o rei da floresta, faz de todas as coisas presa, ele é selvagem, é majestoso, como a profecia fala sobre ele em Gênesis 49, 9 e 10, mas aí em João 6 acontece algo incrível, porque ele diz isso: não chore, porque o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro. Aí João diz que vira para olhar para o leão, aí ele olha, o que ele vê? Ele vê um cordeiro, queridos. São essas belezas de Cristo que são admiráveis e nossa mente incapaz de juntar. A Bíblia diz: e entre o trono, os 4 seres viventes, e entre os anciãos eu vi um cordeiro. Ele não viu um leão, eu vi um cordeiro como se tivesse sido morto, mas que estava vivo. Assim, o leão é como um cordeiro. O leão venceu, não chore. Quando eu olhei, eu vi um cordeiro. Cordeiro é um animal mais humilde que existe, ele não tem presas, não é? Ele não tem garras, ele não tem nada. Ele é simplesmente criado, nós usamos a sua pele para fazer roupas e comemos a sua carne. Mas Jesus é um leão como um cordeiro, ele é um cordeiro como um leão, e ele tem o direito de governar todas as coisas, e todas as coisas se completam nele por causa dessa beleza que encheu o coração de Deus durante toda a eternidade. Então observe essas coisas. Ele tem o controle absoluto da história, é o Deus. A Bíblia diz: e eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Ou seja, tudo estava escrito e tudo estava selado. Esses são os decretos de Deus do que vai acontecer na história, do início ao fim. Você pode ver, o livro está todo escrito, não tem nada para ser escrito lá, não tem uma novidade para acontecer. Deus decretou tudo do início ao fim, toda a história, e tudo está selado. E você vai ver que quando ele abrir o primeiro selo, vai se revelar o cavalo branco saindo para conquistar, falando sobre o espalhar da boa nova a respeito de Cristo no mundo, e assim vai. Nós não podemos olhar tudo isso. A abertura dos selos é o curso da história até o fim do 7º selo. Toda a história é sobre ele, toda a história está definida, toda a história foi decretada, está na mão do Pai que fez esses decretos para o Filho. E então diz assim: e eu vi na mão direita daquele que estava no trono o livro. Deus tem toda a história em suas mãos. Deus não sabe o futuro porque ele é um profeta e pode ver o futuro. Ele sabe o futuro porque ele decretou tudo. Ele diz: eu sei o fim desde o princípio, porque toda a minha vontade será feita. Essa é a razão. Deus não olha para o futuro para ver o que vai acontecer como um vidente, como algumas pessoas pensam, porque quem teria feito esse futuro que Deus está olhando? Que poder teria criado ele? Em que esse futuro estaria respirando, se movendo e existindo? Deus não sabe o futuro porque ele olha pelo túnel do tempo. Ele sabe o futuro porque ele decretou todas as coisas para manifestar a beleza final do seu Filho. Ele escreveu o roteiro para o que vai acontecer e ninguém pode alterá-lo. Você vê, tudo está escrito, o livro está todo escrito, não tem nenhum espaço para você botar uma partezinha lá, para você escrever alguma coisa. E o livro está selado, e o livro está na mão dele, é a história na sua mão direita. Em seguida, ele eles falam daquele que estava sentado no trono. Ele tem autoridade para decretar todas as coisas, e todas as coisas serem o que ele falou. Por isso que ele diz: toda a minha vontade será feita, e vai manifestar essa beleza infinita do meu Filho, a integralidade do seu governo, a perfeição dos seus decretos. É o que significa isso. Não há espaço para adições posteriores. Deus nunca teve um pensamento posterior, Deus nunca acrescentou nada nesse livro. Esse livro está lá, todo escrito, do início ao fim, selado. O que podemos aprender com isso é que nós devemos ver a majestade do Deus soberano, Criador, o juiz de todas as coisas. Essa é a imagem enorme, e nenhuma criatura é digna de ter esse livro. Então o versículo 2 e 3 diz: e vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e romper os selos? Sobre quem é a história? Quem tem a história em suas mãos? E ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para o livro. Então, por que o próprio Deus não abre o livro? O próprio Pai?
porque, óbvio, nós veremos a resposta logo em frente. Só Cristo está qualificado para abrir o livro, e ainda assim miseráveis como nós serem salvos, porque Ele vai abrir o livro como o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, para aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Se esse livro é aberto, se a história se desenrola sem isso, então não haveria nenhuma demonstração final da graça de Deus. Seria como se Ele... Se você achasse que Deus podia abrir a história sem ser o Cordeiro que abre essa história, você estaria imaginando um Deus falso, um Deus imaginável, que pode olhar para o pecado e varrer isso para a lata de lixo. Mas Ele vai demonstrar a sua justiça, tanto na condenação, quanto naqueles que Ele remiu com o seu sangue. E alguém deve ser encontrado, então, para ter a história em suas mãos, que glorifique totalmente a Deus. E nenhum anjo do céu, nenhum homem na terra, nenhum poder. Essa lição nós aprendemos a partir dessa segunda observação. Não é? Primeiro, que Deus é um Deus que manifesta a sua beleza infinita somente em seu Filho, que junta em si mesmo misericórdia infinita e justiça infinita, e sem Jesus só há choro, lamento. É por isso que João começou a chorar. Se não há ninguém, se não há alguém como Cristo, se não há o Cordeiro de Deus, então só vai sobrar para o homem lamento, choro, agonia, porque a história vai ser um autoconsumir de si mesmo, de corações que foram feitos para adorar, mas que vão se autoconsumir eternamente, sem ter o alimento para o qual suas almas foram feitas, a beleza de Cristo. Ele dizia: eu chorava muito, que ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem olhar para ele. E sem Cristo nunca vai parar o choro, entende? Você entende por que quando o homem vai ser apartai-vos de mim, maldito, é um ranger de dentes e um choro sem fim? Se não há ninguém que é digno de abrir o livro da história de tal maneira que Deus seja totalmente honrado, então não haveria nenhum triunfo do Evangelho, nenhum triunfo da graça, porque isso não está baseado na suposta liberdade do homem, no livre-arbítrio do homem, mas nessa ação soberana de Deus em Cristo. Então não haveria bodas do Cordeiro, nem novo céu e nova terra. Portanto, Cristo é absolutamente central em todas essas coisas, em cada um do que foram redimidos. Toda a glória vai para Ele, porque Ele fez tudo, Ele conquistou a justiça dessas pessoas, tudo aquilo que faz delas de novo a imagem de Deus, ao serem transformados na imagem de Cristo, que é o objeto da predestinação. E Ele tem esse direito, porque Ele é um leão como um cordeiro, e um cordeiro como um leão, e isso mostra a sua glória. Então um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, para que ele possa abrir o livro e os seus 7 selos. Então a única pessoa que tem a história em suas mãos, porque a história é sobre Ele, para Ele, por causa dEle, por Ele vieram a existir, e só nele a glória final de Deus pode ser mostrada, num Deus todo-poderoso e humilde, num Deus que é a própria vida, mas que morre, num Deus que, sendo igual ao Pai, honra o Pai de todas as formas. Essa beleza: digno és de tomar o livro e abrir os 7 selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste homens para Deus, de toda tribo, raça, língua, nação, e os tornaste reis e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão. É de ti que eles tiram todo o seu significado, o seu senso de valor, todas as coisas. Agora observe cuidadosamente aqui, no versículo 5, a razão é que o leão de Judá pode abrir o livro. Diz assim: e disse-me um dos anciões: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. É por isso que você não deve chorar, porque ele é o leão. Mas no versículo 9, a razão que ele pode abrir o livro é porque ele foi morto, não como um leão, mas como um cordeiro. Diz: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Você vê, ele é digno de tomar o livro porque ele é um leão que venceu, mas ele também é digno de tomar o livro e de abrir os seus 7 selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus. Então ele é um leão como um cordeiro. Que tipo de leão era ele, queridos? Era um leão que tinha essas qualidades que a gente viu. O leão de Judá conquistou a vitória, não como um leão.
o leão conquistou a vitória como um cordeiro na cruz. Ele entrou em Jerusalém no domingo de Ramos, sendo aclamado como um rei, né, como um leão, mas no final de semana ele morreu como um cordeiro. Ele venceu o pecado, Satanás, a morte, todos os poderes, como um cordeiro crucificado. É assim que esse leão mostrou a sua beleza infinita. Era uma daquelas derrotas clássicas, táticas. Jonathan Edwards, falando sobre esse paradoxo, ele diz: o diabo tinha, por assim dizer, engolido Cristo, como a baleia fez com Jonas, mas ele era veneno mortal para o diabo, e para a morte, e para o pecado, e ele deu-lhes uma ferida mortal em suas próprias entranhas, e ele ficou tão mal e doente, que ele foi forçado como uma baleia, que vomitou Jonas, 3 dias depois, vomitar Cristo, né? Libertar Cristo, e depois ele estava ferido de morte. Satanás, a morte, o pecado, nas suas obras, volume 1, página 655, ele diz mais, outro dia eu escrevi um texto enorme sobre como Jonathan Edwards mostrando Cristo em todo o Velho Testamento. Por exemplo, ele diz assim, neste mesmo volume da sua obra, Jesus é o verdadeiro Sansão, é para quem Sansão apontava em sua morte. Felizmente hoje as pessoas pegam a morte de Sansão e dizem que aquilo foi um suicídio. É um horror o que as pessoas podem fazer para se conectar com a nossa cultura. Mas vamos ver alguém que realmente está ligado à palavra de Deus, que não está tentando se conectar com a psicologia secular e com as coisas que foram da mente humana e não de Deus. Ele diz: Sansão, que apontou para Cristo em sua morte, ele como representante do povo de Deus, do povo escolhido de Deus, na sua morte, ao entregar-se à morte, ele puxou para baixo o templo de Dagon e destrói muitos milhares dos seus inimigos, mesmo quando eles estão debochando dele e fazendo dele objeto de escárnio. Jonathan Edwards diz: esse é o tipo de Cristo. Foi o que aconteceu enquanto todos os inimigos dos escolhidos de Deus estavam debochando dele, como debochando de Sansão. Ele parecia ferido de morte, ele parecia cego, ele parecia tudo. Ele estava ali destruindo, derrubando as estruturas que fizeram eclipsar o reino de Satanás. Obras de Jonathan Edwards, volume 1, página 685. Sansão é um leão, ele diz, mas que venceu não como leão, mas como um cordeiro que morreu. Foi na morte de Sansão que ele salvou o povo de Deus dos seus inimigos. Foi assim que Jesus salvou o povo de Deus, salvou se entregando à morte. Um leão que morreu. Assim é com Cristo, ele diz, para quem Sansão apontava, o leão de Judá, a raiz de Davi, venceu o pecado morrendo, salvando o seu povo, como está em Hebreus 1, 3, 1 Coríntios 15, 56, a morte, em 2 Timóteo 1, 10, 1 Coríntios 15, 25, 56, Satanás, Hebreus 2, 14, Colossenses 2, 15, ele fez isso quando ele tomou o rolo em suas mãos como cordeiro que foi morto, por todos aqueles que estavam com seus nomes escritos desde a fundação do mundo no livro da vida do cordeiro que foi morto. Então ele é um cordeiro como um leão, mas ele também, ele é um leão como um cordeiro, sabe, aquele Sansão forte, o leão, mas que na verdade salvou morrendo. Então, mas ele também é um cordeiro que é como um leão, porque o texto diz assim: e entre o trono, os 4 seres viventes, e entre os anciãos viu um cordeiro de pé, mas como se tivesse sido morto, mas ele tinha 7 chifres. Um cordeiro não tem chifre, queridos. Na Bíblia, chifre é símbolo de poder. Ele não é um cordeiro, ele é um cordeiro como um leão. Da mesma maneira que ele é um leão como um cordeiro, ele é um cordeiro como um leão. Ele tem todo o poder, apesar de, ao olhar para ele, eu vi um cordeiro. Então observe isso. Primeiro observe o cordeiro que está de pé, como se tivesse sido morto, mas ele tem todo o poder. Ele não morreu porque ele não tinha poder ou força. Ele é como Sansão, diz Jonathan Edwards, ele morreu ali parecendo em fraqueza, mas em sua força ele derrubou todas as estruturas daquele reino que oprimia o povo de Deus. Então, ele não é um cordeiro comum, da maneira que ele não é um leão comum, porque ele é um leão como um cordeiro, ele é um cordeiro como um leão.
De tal maneira que quando os homens olharem para esse cordeiro e não para o leão, eles vão dizer assim: e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos do rosto daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro de Deus. Então você vê, é um cordeiro cheio de poder, com poder infinito. 7 é o símbolo da perfeição, poder total, irado contra o pecado. E a Bíblia diz assim, como é que ele vence finalmente todas as coisas e mostra isso, diz assim, no capítulo 17, 14, eles vão fazer guerra contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque o Cordeiro é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Ele é um Cordeiro como um leão. É isso, sobre isso que é o céu, queridos. É isso que Agostinho estava dizendo. Se isso fosse dado a você, mas você não pudesse ver Cristo, você ia pegar, então você não entendeu o que é o céu. As suas ideias do céu é o vovô Francisco, se lá a gente vai comer rapadura, sei lá, se vai ter doce de leite. Você não está pensando sério, isso não pode ser sério. Olhe para o céu é sobre adoração, porque a vida do homem é sobre adoração, porque o homem foi criado para adoração. O céu é sobre Cristo, Gênesis é sobre Cristo, Êxodo é sobre Cristo, Levítico, Números, Deuteronômio, todos os livros da Bíblia são sobre Cristo, Apocalipse é sobre Cristo, não é enigmas para nós sabermos o futuro. E não é também uma maneira de descobrir como vai ser a minha vida vai ser um deleite final em Cristo, e se lá vai ter todas as coisas muito melhores do que há neste mundo, elas vão ser usadas exatamente de uma maneira que Cristo será totalmente desfrutado e glorificado. Isso é o céu, isso é a visão final é sobre a adoração, sobre Cristo, sobre a razão pela qual nós somos criados à imagem de Deus, para nos deleitarmos para sempre em Cristo, em adoração. É a oração final de Cristo que disse: Pai, para que eles vejam a minha glória, para que eles estejam onde eu estiver. Eles não têm ideia da minha glória, ela é tão grande que daqui a bilhões e bilhões de anos eles não vão ter visto nada ainda, de tal maneira que em qualquer momento na eternidade você vai ver um ancião dizer, igual disse para João: isso é apenas o começo. Isso é apenas, nós vamos sempre por bilhões sem fim de anos, está apenas no começo da visão, da glória que o Pai desfruta no Filho por toda a eternidade. Esse é o céu, é sobre isso que Apocalipse é, mas não só Apocalipse, é sobre isso que a história é sobre isso que a Bíblia é. Esses são os únicos decretos que fluíram do coração de Deus, tudo apontando para Cristo, que é a sua imagem. Vamos ficar de pé. Come to